E aí galera, tudo certo? Eu sou o Diego, professor de Química aqui do aulastop.com e o assunto de hoje vai ser pilhas. Vamos falar um pouco sobre uma parte da eletroquímica e mais especificamente sobre a pilha de Daniell. Em que consiste uma pilha? A função de uma pilha seria produzir corrente elétrica. Então nós vamos ter que em pilhas nós temos reações espontâneas de oxirredução que produzem corrente elétrica. Vamos entender um pouquinho esse fenômeno. Bom, a pilha de Daniell consiste em duas células galvânicas em que nós temos dois eletrodos. Tenho aqui um eletrodo de zinco e desse outro lado eu tenho um eletrodo de cobre. Esses dois eletrodos estão ligados por um fio de cobre, tá ok? E aqui eu tenho um LEDzinho, tá? Um LED com a baixa voltagem. Bom, nós podemos perceber que existe um fluxo espontâneo de elétrons do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. O que vai acontecer ainda? Nós temos que, desse lado, eu tenho uma solução de sulfato de zinco e, desse outro lado aqui, eu tenho uma solução de sulfato de cobre 2. Uma curiosidade com relação ao cobre 2. Cobre 2, quando em solução, ele possui uma coloração azul. Então essa solução aqui de sulfato de cobre 2, ela seria azul. Bom, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Elétrons migram desse eletrodo para esse outro eletrodo aqui, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. E quem ganha elétron sofre redução. Quem perde elétron sofre oxidação. Então, o que nós temos aqui, esse lado da pilha, ele constitui o polo positivo. Por que ele seria o polo positivo? É onde chegam os elétrons. Elétron tem carga negativa e eles vão espontaneamente para o polo positivo. O polo positivo de uma pilha seria o cátodo, cátodo ou catodo, tá? Ambas as expressões são corretas. Sempre no cátodo vai ocorrer redução. Lembrem-se da regrinha do Kral. No cátodo, reduz. No ânodo, oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, cátodo, polo positivo, ocorre redução. Se ocorre redução, nós temos uma diminuição do NOx. Vejam só, cobre 2 vira cobre 0. Então, cobre 2 que estava em solução transforma-se em cobre 0. E isso faz com que ocorra um aumento na massa desse eletrodo. Tá? Então nós vamos ter um processo de deposição, vai aumentar a massa desse eletrodo, diminui a concentração de cobre 2 nessa solução. Se diminui a concentração de cobre 2 nessa solução, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma diminuição na intensidade de azul dessa solução. Cobre 2, quando em solução, possui coloração azul. E se diminui a intensidade de cobre 2, vai diminuir a intensidade de azul dessa solução. Bom, desse outro lado aqui, o que nós temos? Nós vamos ter oxidação. Então aqui nós vamos ter o polo negativo, de onde saem os elétrons. O polo negativo de uma pilha seria o ânodo. No ânodo sempre ocorre oxidação. Kral, cátodo reduz, ânodo oxida. Então aqui vai ocorrer oxidação. Então nós temos que o zinco ele passa de 0 para 2. Ele se oxidou. O NOx dele passou de 0 para 2, sofreu oxidação. Consequentemente, esse eletrodo aqui ele começa a sofrer corrosão. Então, o zinco metálico transforma-se em íon zinco. E nós vamos ter um aumento na concentração de zinco 2 dessa solução. Tá ok? Bom, olhem só, nós temos ainda nessa pilha a ponte salina. Qual seria a função da ponte salina? A ponte salina ela tem a função de equilibrar as cargas iônicas. Como funciona esse mecanismo? Vejam só, aumentou a concentração de zinco 2 desse lado. Então aqui nós temos um aumento na concentração de cargas positivas. Esse lado da pilha começa a ficar muito positivo e é de onde saem os elétrons. Peraí, elétron tem carga negativa. Se esse lado aqui começa a ficar muito positivo devido a um aumento na concentração de zinco, isso dificulta o escape de elétrons. Consequentemente, a pilha iria cessar o seu funcionamento. A função da ponte salina seria aumentar a vida útil da pilha. Como? Íons negativos migram para cá. Né? Aqui não estava muito positivo, chegam íons negativos através da ponte salina para neutralizar essa carga que estava ficando muito positiva.
e isso faz com que a pilha funcione por mais tempo. Do outro lado, o que aconteceu? Diminuiu a concentração de cobre 2 na solução. Consequentemente, sobra só sulfato. Se sobra só sulfato, que tem carga negativa, esse lado da pilha começou a ficar muito negativo. Logo, o que vai acontecer? Íons positivos migram através da ponte salina, né, a fim de neutralizar esse lado da pilha. Ok? Então, esse daqui seria o funcionamento da pilha de Daniell. Bom, vamos pensar nas semi-reações que ocorrem nesse processo que nós temos aí. Vejam só, no ânodo, zinco metálico transforma-se em íon zinco. Tá? Perde elétrons. Então, eu represento os elétrons depois da seta. Quantos elétrons? 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Corresponde à variação do NOx. Se ele passou de 0 para 2, variou em 2 unidades, logo eu coloco 2 elétrons. Sempre no ânodo ocorre oxidação, perde elétrons, elétrons depois da seta. Já no cátodo sempre vai ocorrer redução. Quem sofre redução ganha elétrons, diminui o NOx. Então, o cobre 2 ele passa para cobre 0, né? Ganha 2 elétrons, que corresponde à variação de NOx. E nós temos, então, cobre 2 mais 2 elétrons, transformou-se em cobre metálico. É importante que o número de elétrons cedidos seja igual ao número de elétrons recebidos, certo? Então eu posso cancelar esses elétrons, somei e achei a reação global. Zinco mais íon cobre transforma-se em íon zinco mais cobre metálico. Então essa seria a reação global da pilha. Nós podemos ainda ter a notação oficial da pilha. Na notação oficial você indica primeiro o que aconteceu no ânodo. Vejam só, zinco virou zinco 2+, oxidou. Coloco 2 barras e indico que cobre 2 transformou-se em cobre metálico. Ok? Primeiro o que aconteceu no ânodo, depois o que aconteceu no cátodo. A gente percebe que aqui ocorreu oxidação, aumentou o NOx, e aqui ocorreu redução, diminuiu o NOx. Certo, galerinha? Pessoal, se inscrevam no nosso canal, né? Deixem um joinha aí e até o próximo vídeo.